Bom dia a todos, tudo bom? A gente fez esse estudo de caso na área de segurança da informação para a disciplina de segurança de informação do professor Luciano Pereira de Carvalho. Este estudo foi feito pelo Epson Vitor Paulino e por mim, Gustavo Ferreira Santos. O que foi nossa metodologia? A gente utilizou como metodologia de nosso trabalho uma entrevista a um usuário comum da internet e sistemas de informação, de forma a identificar os problemas que possuem relevantes à segurança da informação. A gente entrevistou o Marco Aurélio Borges Quintanilha, que é o coordenador do Laboratório de Solos aqui do IFSU de Minas. Então a gente utilizou ele como um usuário comum da internet para fazer esse estudo de caso. O primeiro passo, a gente foi identificar quais que são os dispositivos que ele utilizava. Então, ao perguntarmos a ele, ele respondeu que usa um smartphone, um notebook pessoal e um desktop aqui no laboratório que ele trabalha. A gente também perguntou quais que são os serviços mais utilizados por ele nesses dispositivos. E ele nos falou que usa o WhatsApp, o Internet Banking, o YouTube, Netflix, planilhas eletrônicas, e-mail e pesquisa na internet em geral. A gente perguntou para ele também se ele se preocupa com a segurança da informação. Ele disse que se preocupa sim com a segurança de informação, mas não tem tanta informação sobre como se precaver disso. Então, isso foi bastante interessante para a gente. A gente coletou as informações necessárias com ele, que foram a gente perguntou para ele e ele foi respondendo para a gente. Ele disse que usa um antivírus Avast, mas não faz escaneamento manual. Então, ele se preocupa com a segurança de informação, usa um antivírus, mas ele não faz escaneamento, ele deixa o antivírus lá parado, certo? Ele diz que abre todos os e-mails que têm procedência. Ao perguntarmos para ele se ele abre todos os e-mails, qualquer assunto, ele diz que não, ele abre só os que ele conhece, o endereço tal, a pessoa ele abre. Se for um endereço desconhecido, ele não abre o e-mail. O celular dele possui senha para desbloquear, só que é aquela senha padrão, aquela de desenho, que é utilizada em dispositivos Android, certo? E ele disse que o computador dele não possui senha. E além do computador não possuir senha, um outro problema é que o computador é compartilhado com membros da família. Então, aquele computador dele não tem senha, é um usuário que é o usuário dele, como administrador, e todos têm acesso a esse usuário. O WhatsApp e outros aplicativos dele também não possuem senha. Não deixa a senha nem sessões abertas, então ele diz que não deixa senhas salvas no navegador. E nem sessões abertas. Toda vez que ele acessa um site, ele clica em sair lá e não deixa aberto. E não faz o backup de arquivos pessoais. Quais que foram as orientações que a gente pôde passar para ele? A gente passou no WhatsApp fazer a verificação em 2 etapas, que é a autentificação de 2 fatores para aumentar a segurança através de um PIN. Então, o que isso precave? Se alguém tiver um WhatsApp, colocar o número dele, se não tivesse essa autentificação de 2 fatores, pode ser que a pessoa tenha acesso ao WhatsApp dele. Então, com essa autentificação em 2 etapas, isso precave porque a pessoa, ao ativar o WhatsApp e colocar o número, ela vai ter que digitar esse PIN. Então, é uma área muito importante que deve salientar. No caso do usuário por causa do usuário fazer o uso do Internet Banking e outros aplicativos no seu aparelho de celular, a gente orientou ele a mudar a senha de desenho do celular, que é a senha padrão, para pôr uma senha de PIN, que são de dígitos, que possui mais segurança do que essa de desenho. A gente também orientou ele a criar contas de usuários para cada pessoa da sua família que faz o uso do computador. Então, antes era só um usuário, que era o administrador, e a gente orientou ele a criar contas de usuário, como que faz isso, a gente mostrou para ele.
para ele, cada pessoa da família dele usar em diferentes usuários. Então isso precave que as pessoas não tenham acesso a documentos pessoais, então fica separadinho em cada conta de usuário. No caso do antivírus, a gente orientou ele a fazer o escaneamento do antivírus periodicamente. Então a gente mostrou como que faz isso no Avast, no caso ele usava o Avast. A gente mostrou para ele como que faz, como que mexe no antivírus, identificar problemas, vírus. A gente mostrou para ele. A gente também orientou ele a fazer as atualizações do sistema operacional, que no caso dele é o Windows, então a gente recomendou ele a fazer o uso do Windows Update, que é as atualizações automáticas. No caso dele, por ser um usuário comum, a gente orientou ele a deixar sempre ativado esse Windows Update, para sempre que venha uma nova atualização, que venha atualizar. Porque se fosse uma pessoa que tem da nossa área, que já conhece, poderia até desativar uma vez por semana, olhar se tem alguma atualização e ativar, para melhorar até a performance da máquina. Mas como ele é um usuário comum, a gente optou por deixar sempre ativado. A gente orientou também ele a fazer o uso de senhas sem base em informações pessoais. O que é essa senha sem base de informações pessoais? É senhas que não tem o número de telefone, nome de cachorro, nome de filho, filha, sabe? Alguma coisa assim padrão que é muito fácil de ser descoberto hoje em dia. E também a gente orientou ele a não acessar sites com procedência duvidosa. Então está sempre olhando o link, onde que ele está acessando, ver se esse link é o original mesmo da página. A gente mostrou para ele olhar certinho. E no caso, o usuário disse que faz o uso de instalação de programas. A gente orientou ele a ficar atento na hora de instalar algum programa, ver se não é se não tem uma venda casada ali, que é uma venda casada. São dois softwares num instalador. Então a gente orientou ele, porque muitas vezes você vai instalar um software e vem lá perguntando se você deseja instalar, sei lá, o Baidu. E vem por padrão marcado como sim, a pessoa da Next instala os dois programas. Então a gente orientou ele sobre isso, que ocorre. E os cuidados com a rede Wi-Fi, que é colocar uma senha que não seja de fácil ser descoberta. Porque por morar numa república, várias pessoas têm acesso à senha do Wi-Fi, então a gente orientou ele a fazer isso. E também a gente orientou ele a fazer backups periódicos em nuvem, como Mega, Drive, etc. No caso dele, a gente mostrou o Drive, como que faz os backups, como que você sobe os arquivos, e ele achou muito legal mesmo, e é muito importante, porque ele não fazia isso. Então, no caso do computador dele desse algum problema no HD, ele ia perder todos esses arquivos. Então, com um backup, isso ajuda muito, além de poder acessar de outro computador esses arquivos dele, né? No caso dele sair lá do trabalho dele, precisar de um arquivo que está no notebook dele pessoal em casa, se tiver em nuvem, ele consegue acessar esse arquivo. O que a gente teve como considerações finais? Que a gente, após apresentar as propostas de soluções para situações de vulnerabilidade encontradas, o entrevistado disse que adotaria sim as medidas propostas, porém encontra uma certa dificuldade devido à pouca familiaridade com o computador, fazendo apenas a utilização de recursos básicos. Então ele disse que vai aplicar sim essas orientações, mas ele ainda tem um pouco de dificuldade. Então isso era como uma barreira para ele, mas ele sentiu com bem mais informações agora de como fazer isso. Então ele ficou muito feliz sobre isso. E é isso, pessoal. Obrigado. Esse foi o nosso trabalho e eu agradeço a todos por terem assistido ele até aqui. Até mais.